uma honra ter você aqui comigo. Não se esqueça de fazer o download dos episódios anteriores e, se assim desejar, compartilhar com alguém. Deus abençoe e recompense. O nosso tema de hoje é: a igreja está mais viva do que nunca. Eu leio para você Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta pedra a que se refere Jesus é a expressão de Pedro contida em Mateus 16:16. Eu leio para você. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra grega eclésia, igreja, literalmente, refere-se à reunião de um povo por convocação, do grego ekaleo, Efésios 2, verso 19. No Novo Testamento, o termo designa principalmente o conjunto do povo de Deus em Cristo, que se reúne como cidadãos do reino de Deus, Efésios 2:19, com o propósito de adorar a Deus. A palavra igreja pode referir-se a uma igreja local, Mateus 18:17, Atos 15, verso 4, ou a igreja no sentido universal, Mateus 16:18, Atos 20, 28 e Efésios 2, 21 e 22. Vamos ler um verso sobre igreja local e um verso sobre igreja no sentido universal, para afirmar e nivelar conhecimento com vistas ao entendimento dessa importante reflexão. Igreja local, Mateus 18:17. E se ele não usa atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Vejamos igreja no sentido universal. Mateus 16:18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É preciso contextualizar e não dá para deixar de citar a pandemia a qual estamos atravessando, sem precedentes em nosso país, segundo os especialistas. No meu modo de interpretar, essa pandemia chegou para levantar muitas perguntas, às quais trarão respostas que causarão os mais variados sentimentos. Como cada país reagirá? Em quanto tempo teremos vacina? Quantos são os aproveitadores? Quantos amam os seus verdadeiramente? Quantos serão ceifados? Quantos mudarão sua maneira de ver a vida? Quantos repensarão os seus valores? Como as igrejas atravessarão a pandemia? Que igreja haverá após a pandemia? Cada um pode mentalmente responder para si essas perguntas, mas, ao final, veremos coletivamente que muitas respostas nos surpreenderão sobremaneira, que algumas perguntas ficarão sem resposta e que a Igreja do Senhor, aquela que já atravessou crises e pandemias, a que atravessará mais essa igreja está mais viva do que nunca. É claro que algumas igrejas, por falta de vigilância ou por má administração, acabam sucumbindo diante da grande pressão de um mundo corrupto. Algumas delas submeteram-se a exigências de políticos inescrupulosos, transformaram seus púlpitos em palanques eleitorais para a exibição de shows e, não raro, pessoas sem a mínima condição espiritual ocupam o santuário de Deus, o último lugar sagrado deixado na terra, nas palavras do pastor Dr. William Self. Vemos pseudo-pastores envolvidos em práticas que deixariam corados os mais terríveis malfeitores. Vemos rebanhos conduzidos de acordo com as conveniências de suas lideranças. Vemos a apostasia, isto é, o esfriamento da fé, e vemos a distorção da palavra de forma despreocupada e desesperadamente nociva.
Muitas igrejas fecharão as portas dos seus templos durante e depois da pandemia. Muitas outras mudarão de lugar. Todavia, há um extraordinário e silencioso movimento na Igreja de Cristo. Mas é um silêncio paradoxal. Ela, a igreja, explode nas redes sociais de manhã, à tarde, à noite, na madrugada e em todos os momentos. É um silêncio barulhento, estrondoso. Morrer? Nunca! E aqui eu preciso citar o apóstolo Paulo, que parecia vivenciar esse momento de clamor e de reclamação, de dúvidas e de atitudes atabalhoadas, de misérias e crueldades variáveis que poderiam calar uma igreja moribunda. Eis o que ele brada em 1 Timóteo 1, verso 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, ou seja, incorruptível, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Eu preciso, eu devo, eu quero enfatizar a interjeição ao repetir o texto que parece ter sido dito ontem pelo apóstolo Paulo. A interjeição, ora, veja, ora. A despeito da pandemia, a despeito das crises, a despeito dos corruptos, a despeito dos sem caráter, a despeito dos inescrupulosos, a despeito dos cruéis, a despeito dos violentos, a despeito da fome e da crise e das enfermidades, além da pandemia, ele diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal, ou seja, incorruptível, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. A Igreja Universal, a noiva do Cordeiro, a chamada Nova Jerusalém, da qual fazemos parte, essa é imortal. Nós a veremos bonita e imponente, serena e firme, convicta e ataviada para as bodas que se aproximam. Essa é a promessa. Eu leio para você Isaías 35, verso 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Bíblia Almeida, revista e atualizada. Para que todos entendam, leio o mesmo texto na nova tradução na linguagem de hoje. Isaías 35:10. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão e não haverá mais tristeza nem choro. Muitos estão anunciando e vibrando com a possível morte da igreja. Muitos já anunciaram a sua morte, mas isso foi sempre assim. Na América, há 70 anos mais ou menos, alguém dizia que a igreja estava morrendo. Eles diziam: em 10 anos a igreja terá desaparecido. Diziam que o que está matando a igreja é a liturgia, é a organização, é a teologia, é a tradição, a mesma ladainha de hoje. Um alemão chamado Killick parece ter descoberto algumas razões e ele diz com muita autoridade: não é a igreja que está morrendo, são alguns crentes, alguns líderes, alguns púlpitos. Eu penso que Killick tem razão e estamos falando de igrejas locais e mal conduzidas, mas a igreja, a noiva universal do Cordeiro de Deus, essa não morrerá nunca. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aliás, nada pode conter a sua marcha, nem a calúnia, nem a perseguição
perseguição, nem a morte em eventos como a Inquisição, nem em eventos como o dessa pandemia que, eu repito, segundo os especialistas brasileiros, é sem precedentes em nosso país. A igreja, a noiva do Cordeiro, atravessa os tempos como na visão de Salomão. Aqui lembrando o querido pastor Roberto Inácio, um especialista em cantares de Salomão, um especialista na palavra de Deus, um extraordinário servo de Deus. Diz o texto de Cantares 6:10: quem é esta que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Quem é esta? A alva do dia descreve o seu nascimento espetacular e contagiante, cuja mensagem de Pedro, a pregação de Pedro, com quase 3.000 almas aceitando Jesus, é um dos símbolos desse momento extraordinário do nascimento da igreja. Formosa como a lua, descreve como ela pairou na noite escura da Inquisição que se abateu sobre ela e como ela paira nessa noite escura dessa pandemia com resultados imprevisíveis. Brilhante como o sol, descreve o grande farol que ela continua sendo depois de períodos tenebrosos em que surgiram luminares extraordinários como Spurgeon, Moody, Lutero, Wesley e tantos outros. Formidável como um exército com bandeiras, descreve o seu futuro glorioso ao lado do Cordeiro. É isso, estamos falando de uma igreja que jamais será abalada. Nada vai mudar a sua face paradoxal, ou seja, ela sorri em meio à adversidade, ela canta diante da morte, ela confia diante do impossível, ela se agiganta diante da falta de forças, ela se aquieta em meio à tempestade, sob a voz do seu pastor. O apóstolo Paulo expressou uma figura dessa face paradoxal da igreja em sua segunda carta aos Coríntios, nos versículos 7 e 8 do capítulo 4. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Repetindo, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ou seja, as tribulações, marcas de um mundo que jaz no maligno, afetam-nos, entristecem-nos, magoam-nos, mas nós nos superamos e, como Jó, bradamos: eu sei que o meu Redentor vive. Perplexos, mas não desanimados, ainda que as atitudes tomadas contra nós nos deixem atônitos, não são capazes de nos desanimar. Nós nos levantamos e entoamos com júbilo canções que confirmam em nossos corações: só o Senhor é Deus. Perseguidos, mas não desamparados. Perseguição dói, perseguição machuca, perseguição desnorteia, perseguição gera dúvidas, mas a igreja sabe em quem tem crido e ouve ecoar a voz do pastor supremo: ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu nunca te desampararei. Isso mesmo, perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Disseram que a igreja estava morrendo quando ela contava com apenas algumas centenas de milhares de fiéis. Disseram que ela estava morrendo quando ela contava com alguns milhões de fiéis. Hoje dizem que ela está morrendo, mas ela já conta com mais de 2 bilhões de fiéis em todo o mundo, crescendo, crescendo e crescendo. Não à toa, João viu desfrutar do triunfo da igreja que atravessa os séculos, as crises, as tribulações, a pandemia e o ódio intolerante. Veja em Apocalipse 21, de 1 a 4. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado.
reinado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Quer saber de uma coisa? A igreja está mais viva do que nunca. O momento, as circunstâncias, as dores, o pranto, o lamento, a saudade e a perseguição estão vestindo a noiva. Isso mesmo. E aqui quem ouve entenda. Falo no campo espiritual, e a noiva já se aprontou, como viu João. Veja o que ele diz em Apocalipse 19, versos 6 e 7. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. É isso, a noiva está mais viva do que nunca, porque colocou Deus como seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E se aprontou porque venceu, e venceu porque está firmada na rocha da declaração de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se a rocha é Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ouça, se há alguma coisa que não morre, essa é a noiva do Cordeiro, a igreja amada, inspirada, perseguida, caluniada, execrada, bela, vitoriosa, inconfundível, portentosa, invencível, preparada para ser recebida no céu, na festa que não demora. Quero encerrar citando novamente Isaías 35:10 da Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão. Não haverá mais tristeza nem choro. Como eu disse no episódio 6 sobre a casa do Senhor, lá a alegria abraçará a felicidade, e as duas abraçarão eternamente aqueles a quem o Senhor salvar. A igreja está mais viva do que nunca. Pense nisso. Obrigado por estar aqui comigo. Até o próximo episódio, se Deus quiser.